Agora é necessário a revelação do céu. Essa revelação que era necessário para poder compreender, ver a primeira vinda de Cristo sendo cumprida em Jesus de Nazaré. Paulo, o apóstolo, diz que ele não recebeu essa revelação de carne humana, mas por Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo mesmo a revelou a São Paulo e deu a revelação de si mesmo. E São Paulo, que tinha sido um perseguidor do cristianismo, se tornou um convertido a Cristo, e depois São Paulo se tornou um dos grandes apóstolos de Cristo. Entre os gentios, o maior dos tempos passados, e se tornou o apóstolo que obteve a revelação do cristianismo para os gentios. E por isso, São Paulo fala sobre a revelação e diz que Deus pede que Deus nos dê espírito de revelação. E esse espírito de revelação vem do céu, da parte de Deus, para os filhos e filhas de Deus. E agora, vejam, como foi a primeira vinda de Cristo? Foi o cumprimento das promessas messiânicas para serem cumpridas na primeira parte da vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor tem duas partes, que são a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus e sua segunda vinda como o leão da tribo de Judá. E para poder compreender a vinda do Senhor, tanto a primeira vinda de Cristo como a segunda vinda de Cristo, necessitamos a revelação do céu. E agora, vejam vocês, como foi em tempos passados. Agora, Deus tinha falado por meio do profeta Isaías, no capítulo 53, e tinha perguntado: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora vejam vocês sobre quem tinha se manifestado o braço do Senhor sobre aqueles pequeninhos, sobre aquelas pessoas que não tinham uma educação religiosa em termos teológicos, não tinham um doutorado em teologia, mas foram os que receberam a revelação do céu para poder ver, compreender e receber a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, o qual esteve no meio deles e realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário. Agora vejam vocês como a revelação divina nem toda pessoa obtém. Muitas pessoas tentam conseguir o conhecimento em Deus por meio dos grandes seminários e institutos religiosos e por meio da teologia. Mas vejam vocês, é necessário obtê-lo do céu por revelação divina. Os que obtiveram esses conhecimentos terrenos por meio desses grandes seminários e institutos religiosos no meio do povo hebreu, quando chegou o tempo, essas pessoas tinham grandes doutorados em teologia, em divindade, mas não tinham a revelação do céu, da primeira vinda de Cristo, e rejeitaram o Messias em sua primeira vinda, mesmo que eles sabiam que o Messias tinha que vir naquele tempo, mas não puderam compreender o cumprimento da sua vinda, porque veio numa forma tão simples, tão humilde, como um jovem carpinteiro de Nazaré, e eles estavam esperando um rei, com umas vestimentas finas, e veio um carpinteiro simples com umas vestimentas simples, e esse foi o cumprimento da vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem, no meio do povo hebreu. Agora, no capítulo 13 de São Mateus, Cristo fala diferentes parábolas, como a parábola do semeador, e quando esteve falando essa parábola, a qual os discípulos não compreenderam, no capítulo 13, versículo 8, pediram a Jesus a parte que lhes explicasse essa parábola. Diz, capítulo 13,
de São Mateus, versículos 9 em diante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aqui podemos ver que Cristo mesmo diz que a uns é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus e a outros não é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Diz: ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que disse: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure, ou seja, eu os salve. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. O que tinham desejado os justos e os profetas ver e ouvir? Tinham desejado ver e ouvir a vinda do Messias, ver o Messias vindo, e queriam escutar o Messias pregando. Mas os profetas do Antigo Testamento não tiveram essa oportunidade, exceto João Batista. E agora os discípulos de Jesus Cristo, sim, tem essa oportunidade de ver o cumprimento da vinda do Messias, na primeira parte da vinda do Messias, que é a vinda do Messias como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E ali, eles estavam vendo o que os profetas tinham desejado ver, a vinda do Messias cumprida em Jesus de Nazaré. E eles estavam escutando o que tinham desejado escutar os profetas e justos do Antigo Testamento. Tinham desejado escutar o Messias pregando e dando testemunho do cumprimento da vinda do Messias. Mas os discípulos de Jesus Cristo eram os bem-aventurados, porque estavam escutando o Messias pregando e dando testemunho que essa promessa messiânica estava cumprida nele. Por exemplo, em São Lucas, capítulo 4, o mesmo Jesus Cristo nos fala aqui, quando ele foi a Nazaré, a cidade onde tinha sido criado, e diz no capítulo 4 de São Lucas, versículo 14 em diante: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E agora, vejam vocês como Cristo dá testemunho de que tinha se cumprido a Escritura,
da vinda do Messias, a qual estava prometida em Isaías capítulo 61. E veio pregando o ano aceitável do Senhor, que é o ano da boa vontade. Veio pregando ele a misericórdia da parte de Deus. E agora podemos ver como se cumpriu essa promessa messiânica na primeira parte da vinda do Senhor, que é a vinda do Senhor como Cordeiro de Deus. E agora, quando ele dá testemunho de que essa promessa está cumprida, vamos ver como atuam as pessoas que o estão escutando nessa ocasião na sinagoga de Nazaré, onde ele tinha sido criado. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ou seja, o general romano sírio Naamã. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Agora vejam, Cristo dando testemunho que seria cumprido a vida do Messias, tinha se cumprido a vinda do Senhor, a vinda do ungido. E aí estava ungido com o Espírito de Deus para realizar o cumprimento de tudo que estava prometido para aquele tempo. E agora vejam vocês, não gostaram da mensagem que pregou, encheram-se de ira todos na sinagoga, e tinham ido adorar a Deus, e deviam estar cheios de amor divino, não de ira. Encheram-se de ira, se levantaram ali, no meio da congregação, ali se levantaram cheios de ira, ou seja, romperam o culto. Não Jesus, mas os que não estavam de acordo com Jesus o tiraram fora da sinagoga, levaram a um despenhadeiro da cidade porque queriam jogá-lo. Mas ele saiu, foi dentre eles, porque o dia e a hora da sua morte ainda não tinha chegado. Agora o levaram até o cume, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, quando chegou nesse lugar, se foi do meio deles e foi para outro lugar. Agora vejam o que aconteceu a Jesus sendo o cumprimento da vinda do Messias. Agora, era necessário ter revelação do céu para saber que aquele jovem carpinteiro de Nazaré, aquele jovem operário da construção, era o Messias prometido para o povo hebreu. Era o rei de Israel vindo em forma simples para cumprir as promessas da primeira vinda do Messias. Mas veio para o que era seu, o povo hebreu, e os seus não o receberam, porque não tinham a revelação do céu para compreenderem que ali estava no meio deles o Messias prometido. A religião hebraica não tinha essa revelação, seus líderes religiosos não tinham essa revelação. Somente as pessoas do povo que puderam obter essa revelação do céu souberam que aquele Jesus de Nazaré era o Messias prometido. E agora, vejam vocês como aconteceu 2000 anos atrás. E como era necessário ter a revelação do céu para poder obter o conhecimento de quem era Jesus e compreender que era o Filho do Homem, o Messias prometido vindo no meio do povo hebreu. E agora, nós estamos vivendo no tempo final para o qual temos a promessa da segunda vinda de Cristo,
que a segunda parte da vinda do Senhor e a vinda do Senhor para o último dia é como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E é necessário para este tempo final também a revelação do céu, porque nenhuma pessoa que não tiver a revelação do céu, nenhuma pessoa poderá compreender o mistério da segunda vinda de Cristo sendo cumprido no último dia. Esta revelação do céu, conforme o estabelecido por Deus, virá àqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes